Oi pessoal, sou Miguel Chaim, mais um vídeo pro Diário do Culturismo. Vamos começando aqui nosso dia, salve salve pra vocês aí. Vamos começar com a besta eslovaca e a besta canadense, né, aqui com vocês, uma comparação que foi feita aqui de um Most Muscular. E cara, é lógico que eu queria ver isso na proporção correta. Aqui eles colocaram, pra ser justo, né, eles colocaram o Ian Valliere bem menor, mais baixo do que o Michał Krizo. O Michał Krizo eu acredito que seja mais baixo que o Ian Valliere. O Ian Valliere é um cara alto, o Michał Krizo nem tanto. E aproveitando aí, cara, se inscreve no canal, hein? Deixa o like no vídeo, isso é muito importante, ajuda bastante a gente aqui. A gente teve uma live ontem, exclusiva para membros, onde eu fiz análise de poses do Wayne Pro. Foi legal pra caramba, quem quiser, vou deixar o link aqui embaixo também. E lembrando que quarta-feira, 18 horas, tem mais uma live para membros aí. Qual vai ser o assunto? Os membros vão escolher na hora, a gente fala ali do que a galera escolher. Voltando aqui, fica muito claro, né, cara, o Ian Valliere, lembrando que não tá na proporção, ele tem um aspecto muito mais sólido, muito mais empedrado, né, o Michał Krizo não tem tanto, mas eu sou muito mais esse visual do Michał Krizo aqui, que tem, a gente percebe a musculatura muito mais polida, parece mais, vamos pensar assim, uma obra de arte, proporção, então você vê, tem o ombro de um tamanho, o braço proporcional ao tamanho do ombro, o bíceps redondinho, o braquial redondinho, a cabeça lateral do tríceps redondinha, tudo aqui em harmonia, o peitoral estriado, as estriações parecendo um leque, um pouco de estriação no ombro, o visual dos quadríceps, a posição de ombro, vocês percebam aqui que, olha só, se fosse uma prateleira, tá retinho, ó, a linha de ombro, as clavículas aqui do Michał Krizo, que são esses ossinhos aqui em cima, né, onde se prende o peitoral, falando aqui de um modo bem simplista. O Ian Valliere, ele já se espreme todo, ele já junta, ele já joga um ombro junto do outro, espreme aqui, vocês veem que forma um V, né? Por quê? Porque o ombro tá elevado, cara. E tá elevado por quê? E jogado pra frente? Porque ele não tem mobilidade, ele não tem muita rotação interna e externa de ombro. Então, eu não ia aparecer hoje, mas vou aparecer pra vocês. Então, o Michał Krizo, na hora de fazer o Most Muscular, como ele tem uma rotação interna, ele faz isso aqui e tá beleza. O Ian Valliere não consegue rodar, ele não consegue fazer isso aqui direito com o ombro dele, nem muito pra lá, nem muito pra cá. Como o ombro dele não vem muito, então ele faria o Most Muscular e ele não conseguiria chegar, ele tem que jogar o ombro assim. Por isso que ele fica desse jeito, tá? O ombro dele tem que rodar, a escápula tem que ir pra frente para ele conseguir trazer, ele tem que fazer essa compensação. Por isso que ele fica estranho. E também fica estranho as poses de costas. A galera fala que é uma escolha. Cara, não é. O cara não escolhe posar assim, ele não consegue posar de outro jeito. Teimosia, claro, trabalhasse ali um trampo de mobilidade, seria muito melhor. Mas hoje eu vejo, se a gente tivesse os dois lado a lado, eu creio que o Ian Valliere seria mais alto e até ficaria um pouco mais largo de uma maneira geral, pela estrutura óssea maior. Mas o Michał Krizo, ele tem um físico, uma musculatura muito mais polida, muito mais bonita, muito mais agradável aos olhos. Então eu creio sim que o Michał Krizo ficaria à frente do Ian Valliere. O Ian Valliere ficou em 11º lugar na Olimpíada ano passado, o Michał Krizo ficou em 12º, acho que isso não se repetiria, acho que o Krizo passa ele. Nesse Olímpia não teremos com certeza Rafael Brandão, nem William Bonac, não teremos o 10º colocado, nem o 9º colocado. Automaticamente, se nada mudasse, vamos dizer assim, o Michał Krizo e o Valliere subiriam 2 posições, o Krizo já entraria no top 10, tem uma enorme chance, tipo, massiva chance aí de mais de 80% do Big Ramy e Brandon Curry não participarem da Olímpia esse ano, o que jogaria esses caras na briga de colocação até um pouco mais acima, e ali logo perto deles ficaria o Hunter Labrada, que na minha opinião, se não tomar cuidado, o Michał Krizo passa ele. Então a gente tá vendo aí a besta eslovaca, não é um cara muito agradável, pessoalmente falando, conseguindo subir belas posições aí, e o Ian Valliere, se não começar a fazer um trabalho muito cuidadoso para melhorar a sua mobilidade, para trazer uma saúde e longevidade, cara, ele não vai, não sei, hein, cara, não sei se a gente vai vê-lo competindo por muito tempo. Quero falar aqui rapidão do nosso patrocinador, a Growth, 80% Whey Protein concentrado, pacote de 1 kg, 24 gramas de proteína por dose, 5,4 gramas de BCAA, melhor custo-benefício do mercado, sem falar que o sabor é uma delícia.
E sempre lembrando, use meu cupom, o cupom SHAIN, você não tem ideia do quanto você contribui, o quanto você ajuda o canal a continuar produzindo. Valeu, o link na descrição. E por falar em competir por muito tempo, cara, o Nick Walker postou isso ontem, comendo aqui na rua, né, de Tupperware. Foi muito louco, porque alguns comentários acharam absurdo isso aí. Fala, cara, como que o cara tá comendo na rua? Tem tanto restaurante por aí hoje em dia. Ele podia comer uma fatia de pizza. Às vezes eu fico, cara, não é possível que os caras estão comentando isso de verdade. Mas o que ele fala aqui é o seguinte, cara, a preparação já começou. Preparação pra quê? Pro Olímpia? Porque ele tá classificado pro Olímpia. Teoricamente, ele não precisa competir mais. Ele já competiu esse ano. Nós estamos a 20 semanas do Olímpia. Exatamente. Faltam 20 semanas. Geralmente, os caras começam com... Alguns caras começam com 16. Pode começar com 20? Pode também. De repente, ele tá numa transição agora do off, limpando a dieta, tentando manter uma regularidade maior, alguma coisa assim, e tá considerando já uma preparação. Ou será que o Nick Walker vai competir mais alguma vez antes do Olímpia? Eu acho que não, hein, cara? Não sei. Eu acho que realmente ele começou a preparação pro Olímpia, mas vamos ficar ligados, vamos ficar de olho, porque a gente nunca sabe, né? Polêmica da Men's Physique. A gente tá vendo aqui, né, o Aaron Banks, o atual campeão do Olímpia. Buys and Tries, postou aqui algo que ele falou dia 14 de junho. Eu sou Men's Physique. Ponto final. Ele já falou que tá no peso, que bate, que não tá preocupado. O que a gente cogita e o que a gente tenta levar em consideração é que o Tyler Mannion, diretor da Pro League, árbitro do Olímpia, deu a notícia das mudanças e diz que físicos não proporcionais serão punidos. Eu não sei pra vocês, pra mim isso aqui é um físico altamente desproporcional. As pernas não fazem jus à parte superior, nem coxa, nem panturrilha, e a galera fala assim, mas não tem como julgar a perna, porque o short cobre. Concordo com isso, o que foi dito é, panturrilhas podem ser olhadas, a projeção do quadríceps de volume dá para ser olhada, então com os shorts um pouco mais justos, eles conseguem ver o tamanho, o volume da perna dos caras. Esse é o grande lance. E a treta continua entre Dave Palumbo e Bob Ticcherlo, eles estão trocando ofensas aí faz um tempo, e o Palumbo tá muito bravo, cara. O Palumbo fala assim que o Bob tá mentindo pros atletas em relação a Men's Physique, e ele falou assim, não quero os atletas prejudicados. O Palumbo, ele tava putaço, porque ele falou assim que o Bob falou que o Palumbo fazia vídeo com os produtos dele, fazendo merchan, com os produtinhos na frente ali. E aí o Palumbo mostra o Bob aqui com as latinhas de energético, fazendo também o merchan. Então tá nesse nível a treta dos caras. E o argumento do Palumbo é o seguinte, se o Men's Physique tiver com problemas em bater o peso, ele vai poder tirar o peso das pernas, por exemplo. Ou ele vai poder colocar um pouco mais de peso na parte superior, sem treinar pernas. E é aí que a gente tem que entrar. Até o momento, realmente, as pernas não são julgadas. Nem em volume, nem em nada. Isso é ponto pacífico. E é isso que o Palumbo argumenta, que não é julgada a perna. E o Palumbo coloca um trecho do vídeo do Bob Ticcherlo falando o seguinte, o Bob diz assim, ó, o corpo todo é levado em consideração. O Bob fala o seguinte, tem os shorts que cobrem, mas dá pra ver a panturrilha, dá pra ver os quadríceps se projetando pros lados. E o Bob termina assim, falando assim pro Dave Palumbo, Dave, para de falar que eles não julgam pernas. Even though the legs are certainly not featured in men's physique, i.e. the longer shorts, the entire body is taken under consideration. Clearly, you can still see the calf development, you can still see the size of the legs. You are judging a body on stage in its entirety. So stop saying that they're not judging the legs. Naquela parte do vídeo, o Bob Ticcherlo falou assim pro Dave Palumbo, você pode falar com qualquer árbitro da Pro League e ele vai te confirmar isso aí. E o Palumbo realmente falou e postou aqui um suposto, tem que deixar bem claro, um suposto print de um suposto árbitro oficial da Pro League, olha só. Palumbo fala, entrei em contato com um very high level judge, ou seja, um árbitro do alto escalão. Palumbo falou assim, não vou dizer o nome aqui no canal, mas se o Bob quiser eu digo pra ele quem é no privado, mas é um dos árbitros mais confiáveis que tem. E o Palumbo postou aqui, mais uma vez, né, o que é o suposto print, parte dessa conversa, e ele pergunta o seguinte aqui, ó, quantos % das pernas de um Men's Physique atualmente entra
no score final, na nota final, nas mentes dos árbitros, né? O quanto que a perna tem de proporção ali na nota atualmente na cabeça dos árbitros. Aí esse atualmente que pega um pouco, né? E aí a resposta do árbitro, da suposta resposta do suposto árbitro, a gente não olha para as pernas. E é claro, isso quebra a teoria e o que falou ali o Bob Tiquerlo, que as pernas são levadas em consideração, etc, etc. O que dá pra gente dizer é o seguinte: talvez os caras estão numa conversa de louco ali, cada um mais querendo provar seu ponto do que querendo mostrar a verdade. Porque é o seguinte, atualmente não se olha as pernas. Mas o Tyler Manion disse naquele vídeo lá da Pro League, da NPC, que a partir da mudança para limite de peso após o Olímpia, algumas diretrizes de julgamento vão mudar e serão anunciadas oficialmente junto com a tabela de pesos. E esse anúncio, pessoal, deve acontecer na primeira semana de setembro, tá? Então, aquele suposto print do árbitro vai, teoricamente, contra e contradiz tudo que o Tyler Manion falou. Mas o Palumbo colocou a palavra ali, currently, a palavra atualmente, nesse momento, e não depois. Nesse momento, tudo bem, eles não olham as pernas, mas e depois? Eles vão olhar? Segundo o Tyler Manion, as pernas serão olhadas e ele já adiantou que físicos sem proporção serão punidos. Não é que as pernas vão ser julgadas, tipo, em corte de quadríceps, separação. Não, isso não vai mesmo. Vai ser por cima da bermuda. Então tem que estar proporcional. Eles não vão julgar a perna em si, mas eles vão julgar a proporção de volume de pernas e parte superior do corpo. E aí dá para fazer totalmente legal, mesmo de bermuda. A pergunta é a seguinte, cara. Isso, em teoria, vai obrigar muitos atletas a colocarem mais volume nas pernas. E eu quero entrar nessa discussão porque muito se fala em padrão, muito se fala em punição, muito se fala ali em diretrizes de arbitragem, mas a gente vê que realmente isso acontece pouco, tá? A Pro League não quer ter caras muito grandes na Men's Physique, legal, era só falar assim, ó, então a gente não vai premiar cara muito grande. E a arbitragem, os árbitros vão falar, esse cara tá muito grande, vamos punir. Não, o que eles fizeram? Puseram limite de pesos. O que leva a gente a entender, não tô falando que eu concordo com isso, tá? Nem que é o certo, tô falando que é o que vai acontecer e é o que sempre aconteceu. O limite de pesos vai ser o que define se o cara é grande ou não. O cara bateu o limite de peso, tá no palco da Men's Physique profissional, a arbitragem não vai querer saber se ele tá pequeno demais ou grande demais, e eu particularmente não acredito muito que eles vão julgar proporção, mesmo eles falando que vão, eu não acredito. Posso estar enganado dessa vez, mas várias vezes que eles falaram que iam mudar algumas coisas, a gente nunca viu essa mudança na prática. Mesma coisa com Classic Physique. O Classic Physique, o cara tem que ter um físico clássico. O que é um físico clássico? Eu não tenho escrito na regra que é um físico clássico. A federação não define, ela não fala, ó, você tem que ser um físico clássico que tem essa e essa qualificação, essas características. Não existe isso. Como que eles definem um físico clássico? Bater o peso pela altura? Brother, você é clássico. E ponto final. Não tem escrito na regra. A única vez que isso foi dito foi num vídeo, numa entrevista do Steve Weinberger, onde ele menciona o Jordan Peterson, que estava ficando em terceiro lugar, o falecido Jordan Peterson. O Weinberger, isso foi em 2018 ou 2019, foi por aí. Ele fala, mas ele não tá ganhando Olímpia porque ele é muito mais um bodybuilder do que um Classic Physique, o que pra mim também não faz sentido, porque ele tava ganhando shows menores, tava indo super bem em Arnold, então, cara, não ganhou Arnold, inclusive. Então, se ele fosse realmente mais um bodybuilder, e isso fosse levado realmente em consideração, ele não venceria Arnold, não venceria outros shows. Então, muita coisa às vezes que eles falam não faz sentido. E depois disso também o Steve Weinberger nunca mais mencionou essa história do cara ter um físico clássico ou mais um físico de bodybuilder. Então, pessoal, por mais que a gente não goste, por mais que você não ache isso certo, por mais que você fale, o fulano não é clássico, o fulano é muito clássico, isso não é levado em consideração, tá? A gente vê isso pelos resultados que estão acontecendo. Mais uma vez, né, pra não tomar, porque às vezes a galera lê só o título do vídeo e nem vê o vídeo, vem dar hate em mim. Não tô falando que isso é o certo, não tô falando que eu concordo, eu tô só trazendo aqui o que acontece pra vocês, pra dar uma informação para suas cabecinhas, pra vocês não ficarem brigando de maneira infundada na internet. Muita gente fala, Wesley Vissers é um dos caras que tem um físico mais clássico, porque ele lembra um pouco a acerta do Arnold, né? Aí outros falam, o fulano tem um físico muito clássico, mas, por exemplo, o Wesley Vissers, ele raramente ganhou show, ele raramente vai bem no Olímpia. Se tivesse tanto peso assim, ter um físico clássico, ou então, será que a arbitragem considera ele um físico clássico? Se é que tem essa consideração? A real, pessoal, é que não tem essa qualificação, e a real, que causa todo esse problema,
É um problema de nomenclatura. Se eles colocassem outro nome na categoria desde sempre, qualquer outro nome, fisiculturismo, sei, qualquer outra coisa, não sei também o que eles iam colocar, mas a realidade é que a Classic traz um problemaço quando se fala disso e cria essa confusão na cabeça de todo mundo, uma confusão que muitas vezes a própria Pro League faz questão de não elucidar, não sei porquê, mas eu quero a opinião de vocês, comenta aí pra mim, vou ficando por aqui, falei demais hoje, vejo vocês no próximo vídeo, valeu!